da sua bênção, um lugar de oração. A família abençoada, impactando a nação. Venha fazer parte dessa nova geração. Adissa Brasil, a igreja para o povo feliz. Palavra de poder, venha ser impactado. A vitória é pra você. Palavra de poder, venha ser impactado. A vitória é pra você. Assembleia de Deus, o lugar da sua bênção, um lugar de oração. Palavra de poder, venha ser impactado. A vitória é pra você. Palavra de poder, venha ser impactado. A vitória é pra você. Assembleia de Deus, um lugar da sua bênção, um lugar de oração. A família abençoada, impactando a nação. Venha fazer parte dessa nova geração. Adissa Brasil, a igreja para o povo feliz. Palavra de poder, venha ser impactado. A vitória é pra você. Palavra de poder, venha ser impactado. A vitória é pra você. Assembleia de Deus, o lugar da sua bênção, um lugar de oração. Você está ouvindo Café com Palavra. Direção Pastor Rony e Pastora Jaqueline Dias, com a apresentação Genival Silva. Café com Palavra, um oferecimento Adissa Brasil, uma igreja para um povo feliz. Glória a Deus, estamos entrando ao vivo aqui na rádio 96.7. Quero já te convidar já para você estar aí conosco aí até às 11 horas da manhã. Quero louvar a Deus por este dia, por este momento a qual o Senhor tem nos concedido, essa segunda-feira maravilhosa que Deus, que nós dormimos, acordamos, porque o Senhor tem nos sustentado. Um dia frio, um dia frio aqui em São Paulo, está por volta aí de 11, 12 graus, Acho que a sensação térmica deve estar, acho que mais ou menos uns 6 graus, E é muito frio. Aqui em São Paulo, a semana passada estava 35, 33 graus. E agora essa semana já entrou aí, com 11 graus mais ou menos, com a sensação térmica aí de no mínimo aí uns 6 graus. Mas glória a Deus, que Deus tem nos sustentado, tem nos assegurado por sua infinita bondade. Eu quero convidar você já a estar conosco aí até às 11 horas da manhã. E rapaz, olha, o pessoal aí estão pedindo sempre pra mim, principalmente ali lá no Pernambuco, o pessoal pede pra gente, porque eles assistem lá pela live, além da rádio aqui, 96.7 na frequência, o pessoal também escuta ali pelo Facebook, ali na cidade de Feira Nova, Pernambuco. E tem uma família minha lá, uma irmã minha, o nome dela é Genilda. Eu quero já deixar o meu abraço aqui a ela aqui. Ela tá lá na Lareira, acho que é Lareira Churrascaria, lá na cidade de Feira Nova. E Deus
sempre tem guardado ela, protegido ela. Isso é para a glória de Deus. Então, um abraço a todos aí, os funcionários aí dessa churrascaria. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Também quero mandar um abraço aqui também, né, para minha família ali no interior também. Toda vez o pessoal pede, manda um abraço para mim. A gente também, às vezes a gente esquece, às vezes a correria do dia, né? Então a gente às vezes esquece, mas vocês estão guardados aqui no meu coração. Um abraço a todos ali na cidade de Arujá, né? Os meus tios, minhas tias e também os meus primos que estão lá também, tá bom? Então Deus venha guardar cada um de vocês e cobrir. E também, né, o nosso pastor presidente aí, né, o geral, né, o pastor Galdino Júnior, que Deus continue abençoando a vida dele também, da sua família, dando saúde, paz. E também o nosso pastor local aqui, né, pastor presidente local aqui, que é o pastor Rony Dias, e a pastora também, né, Jaqueline Dias. Que Deus continue abençoando todas essas pessoas que foi mencionado agora nessa rádio, tá bom? Eu quero também pedir a voz aqui, irmãos, para vocês estarem aí divulgando, né? Sabe, compartilhando a live, compartilhando aquilo que Deus tem colocado em nossas vidas aí, porque é um programa destinado à palavra de Deus e nós estamos aqui sempre na segunda-feira falando da obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu quero convidar vocês a estar compartilhando aí também essa live aí a todos os ouvintes que gostariam, né, de estar compartilhando aí para a gente chegar a alcançar, né, a mais gente aí, mais pessoas para estar ouvindo a palavra de Deus. Eu agora, irmãos, também eu tô agora com o Instagram agora. Vou até pedir depois aí pro Gabriel tá escrevendo aí para vocês nos seguir aí, tá? Esse Instagram, irmãos, é mais para as pessoas que gostam de ouvir a palavra de Deus, né? A gente sempre deixa alguma palavra, sempre deixamos ali algo destinado a Deus, né? Então, se você de bom grado aí quiser tá nos seguindo aí, muito obrigado, quero agradecer a voz aí, tá bom? E se chama P Café com Palavra. É P Café com Palavra. Então, se você puder aí nos seguir aí, tá? Esse é o nome, P Café com Palavra, tudo junto, tá bom? Então segue nós lá, que vai ser uma bênção de Deus, tá bom? Que Deus venha nos guardar. Amados, vamos ouvir um hino e daqui a pouco nós voltaremos aí, já em definitivo, né? Pra gente estar entrando na matéria e falando aí da bondade do nosso Deus, tá bom? Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, nem estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim
na vida não tenho direção e preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, oh, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Glória a Deus. Deus tem cuidado de nós, né? Isso é muito bom para a glória de Deus. Isso é muito importante. Que Deus ele tem sempre cuidado de nós. Irmãos, hoje vamos voltar à matéria aqui. Provavelmente vai ser. Eu vou ainda definir ainda se vai ser ainda o último, né? Na matéria de ramatiologia. E vamos dar um fechamento aqui, né, sobre a matéria, mas vamos ver aí, porque ainda tem algumas coisinhas aqui ainda, então vamos decidir se sim ou se não ainda, tá bom? Então, se caso a gente não finalizar hoje, na próxima semana, se Deus assim nos permitir, né, estaremos aí novamente finalizando aí. E hoje está aqui conosco aqui, como já tem umas 3, acho que umas 3 já, né, segunda-feiras que vem em seguida, que o João está com nós aqui nos ministrando aqui sempre juntamente conosco, né? O João aí tá dando, né, irmãos, aquele ensinamento que Deus tem confiado na vida dele, e ele tá aqui sempre nos ajudando a falar na obra de Deus, né, daquilo que Deus tem feito aí. E seja bem-vindo aí, João, seja muito bem-vindo. Já dá aí a sua saudação aí aos irmãos aí. Amém. Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos ouvintes que estão aqui acompanhando, seja pela live, seja pelo canal de rádio 96.7. Deus continua abençoando a igreja, Deus continua abençoando o irmão Genival pelo convite. É um motivo de alegria estar mais uma vez aqui, ensinando a palavra de Deus aos irmãos. E já, como ele falou, quero ressaltar aqui novamente, os irmãos compartilhem para que essa palavra chegue a mais e mais pessoas, para que o evangelho transformador de Cristo chegue a todos, em nome de Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus. Rapaz, o João aí tem aprendido aí conosco aí, né, a fazer a transmissão aí. Isso é muito importante. Isso, João, você guarda para a sua vida, que quem sabe lá na frente lá, né, Deus conceda para você não só, né, um programa de rádio, né, porque isso aí já vai ficando para trás, mas para frente aí com certeza vai ter outras coisas. Sim. Né? A ciência tem se multiplicado, então quem sabe Deus confia, né, com você um programa também, né, não é verdade? Sim. Então Deus ele sempre vem nos ensinando e nos presenteando aí para a glória de Deus. Entrou aqui já minha irmã aqui também lá do Recife, né, a Geni.
Minha irmã Geni já está aí ao vivo aí conosco aí já está nos ouvindo aí para a glória de Deus. Amados, vamos já entrar na matéria já, né, sobre reumatologia. E quero fazer já aqui menção sobre algo muito importante ao ser humano, né? Vamos lá. O homem redimido e o reino de Deus, né? Porque é o seguinte, nós sabemos que o homem, ele pode cair, né? Mas também ele pode se levantar. E o que acontece? O homem caído coisas que acontecem na vida do ser humano, mas também ele pode também se levantar. Ele pode erguer a sua consciência, saber que tem o Senhor Jesus para levantá-lo e trazer de volta à casa do Pai. E vamos lá. João Pedro, toda a raça humana estão incluída no reino de Deus? Sim, totalmente. Todos os seres humanos foram criados por Deus, né? É lógico que há um grande abismo entre criatura de Deus e filho de Deus. É diferente. Todos somos criaturas de Deus, fomos criados por Ele. Porém, filho de Deus é somente aquele que aceita a Jesus, aceita seu santo sacrifício. Então, todos os irmãos que aceitaram a Cristo são filhos de Deus. Todos os ímpios são apenas criaturas de Deus, porque ainda não reconheceram o sacrifício de Cristo e, portanto, não estão redimidos ainda dos seus pecados. Mas sim, o plano salvífico de Deus é para toda a humanidade. Tanto é que o sacrifício de Jesus abrangeu a todos. Nós sabemos que no antigo pacto era o povo de Israel, era o povo exclusivo de Deus. Ou seja, se você quiser ser salvo, você tinha que aderir os costumes judaicos, aderir tudo aquilo, como vemos o exemplo da prostituta Raabe ali de Jericó, que foi salva porque aceitou o Deus dos hebreus. A própria Ruth também, não é? Que era moabita, não é? E pela sua sogra Noemi, ela começou a adorar e servir ao Deus de Noemi e foi salva. Então, no antigo pacto, para ser salvo, tinha que participar dos costumes judaicos, da religião judaica. Nesse novo pacto, os irmãos sabem que já é diferente. Nós vamos falar um pouco mais para frente sobre isso. Amém. Porque assim, a raça humana em si, todos são incluídos. Só que assim, para ser filho, como o João falou, né, para estar entre o povo escolhido de Deus, no caso você tem que agora, né, no caso aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. No livro de Números, né, vai falar, né, que ele é Deus de todos os povos realmente, porque ele é único, né? Vamos ler aqui para a gente entender. Números capítulo 16, né, e o versículo de número 22 que diz assim, ó: mas eles se prostraram sobre o seu rosto e disseram: ó Deus, autor e conservador de toda a vida, acaso por pecar um só homem indignaste-ás contra toda esta congregação? Ou seja, ele é um só Deus, só existe ele por intermédio, né, João? Sim, só existe um Deus, né, como a Bíblia fala, há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então é só um Deus, não existe outro Deus, não existe outros deuses, nada disso, né? Porque tem gente que faz uma associação, por exemplo, da mitologia grega e diz assim, aqueles deuses da mitologia poderiam ser anjos, né? E é um pensamento meio estranho, porque é contrário à palavra de Deus. Existem anjos? Sim. Existem anjos que trabalham assim, que têm poderes dados por Deus, como
os arcanjos, que são anjos de guerra, enfim. Mas nesse caso, trazer essa mistura de mitologias tem nada a ver, porque nós só temos um Deus e um só mediador, que é Jesus Cristo, e o Espírito Santo, que aqui está conosco neste tempo, após Jesus ter sido assunto aos céus e no dia de Pentecostes enviar o Espírito Santo. Mas realmente só existe um Deus, e ele é o Deus de todos os povos. Ou seja, mesmo aqueles que ainda não reconhecem o Senhor, Deus é o Deus deles e merece ser venerado, merece ser reverenciado por todas as pessoas. Você vê, a natureza agradece a Deus, os animais agradecem a Deus, os animais louvam ao Senhor, não é? Um pessoal assim mais antigo da roça dizia que todas as formas dos animais se expressarem, eles adoram a Deus. Então, já ouvi dizer que quando o jumento está lá no meio do mato e ele começa a relinchar, é porque ele está louvando a Deus, né? Pode ser que seja, mas a gente não pode saber, porque a mente, o cérebro dos animais é outra coisa, né? Mas assim, nós vemos que tudo adora a Deus. O salmista Davi diz assim: o firmamento anuncia as obras de suas mãos, não é? Então, tudo isso, toda a natureza adora a Deus, direta ou indiretamente. Não é? Você vê os passarinhos, coisa mais linda, louvando, né? Isso, cantando. Você acha que estão louvando a Deus, exaltando ao Senhor. Então toda a natureza, toda a vida, seja ela animal, seja ela racional, irracional, eles adoram a Deus da sua forma. E nós também somos seres racionais, nós temos pensamento, temos alma, e devemos adorar também a Deus na beleza da sua santidade. É que assim, ó, as pessoas muitas vezes entram em suas cabeças, João, né, que fala assim: não, mas Deus é só o Deus dos israelitas, né? Que diz assim, ó, e não, vamos lá, os não israelitas, incluído pelo sangue de Jesus, vamos lá. Será que só os israelitas realmente, né, vão ser salvos? Tem muita gente que pensa dessa forma, fala assim, não, porque a nação realmente, nação escolhida por Deus, né, no caso são os israelitas. Mas, né, como até se eu não me engano é em João, né, que fala sobre a videira, né, que nós fomos enxertados sobre a videira, né. Então assim, quando Jesus ele fala sobre isso, ele está falando, olha, eu vim para salvar todo mundo, né, eu não vim para salvar só os israelitas. Então ele já sabia do plano perfeito de Deus, né, que eles queriam, né, que fossem salvos todos, né, ou seja, a Trindade, né, o Deus, Deus, Jesus e Espírito Santo, os três, a Trindade, quer salvar a humanidade, quer levar até a Deus. Então assim, ó, no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 11 e 22 diz assim, ó: portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamado incircuncisão, por aqueles que se intitula circuncisos na carne por mão humana, naquele tempo estáveis sem Cristo, separado da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Ou seja, nós sabemos que essa parte aí, quando está escrito em Efésios, que os gentios e os judeus, eles foram unidos pela cruz, eles foram incluso, né? Toda a raça humana foram inclusa, né, por Jesus Cristo na morte da sua cruz. Então assim, por mais que nós muitas vezes entramos dentro da nossa mente, fala assim, olha, eu particularmente acho que não vou subir ao céu porque não faço parte de ser israelita, ou seja, não tenho aquela marca. Só que é o seguinte, o próprio Espírito Santo fala, né, que quando nós realmente aceitamos a Jesus, nós recebemos um selo, né? Vamos lá, eu aceitei Jesus, na minha testa está carimbada propriedade de Cristo. Ou seja, quando eu aceitei Jesus, eu me tornei propriedade de Cristo. Não é isso, João?
Sim, é o exemplo de um animal que você compra e tem aquele ferro de marcar. Os irmãos que moram aí na roça ou já tiveram contato com isso sabem que os donos de gado, ou donos de ovelha, enfim, ou furam a orelha, né, ali com o selo do seu dono, ou então se é cavalo, se é boi, pegam aqueles ferros, deixam ali muito tempo na brasa e depois carimbam ali, selam os seus animais e deixam eles andar aí por o mundo. Por aonde o animal dele estiver, quem vê o selo vai dizer: olha, esse animal é marcado, ele é dono, ele tem um dono, não posso mexer com ele, não posso pegar ele, porque se eu levar, o povo vai ver e vai saber que ele tem dono e esse selo não é meu. Então é justamente isso. Existe uma expressão que nós somos escravos da orelha furada de Jesus. Paulo mesmo disse isso, escravo de Jesus Cristo. Não escravo como trabalhar forçado ou algo do tipo, mas escravo de Jesus Cristo, servo de Jesus Cristo, né? Então nós somos propriedade exclusiva de Deus. No momento da nossa conversão, do momento que nós aceitamos a Cristo, o Espírito de Deus passa a morar dentro de nós. E a Bíblia diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo testifica em nós que nós somos filhos de Deus. Você vê que sabe, a bondade, vou traduzir aqui, a bondade de Deus, né, é tão grande que nós mesmos sendo pecadores, né, que todo dia nós pecamos, você vê a bondade de Deus, porque a vontade dele é nos salvar. A bondade dele não é condenar a raça humana, não, a bondade dele é querer salvar toda a humanidade, incluso aquelas pessoas que a pessoa fala assim: não, se fosse por mim eu mataria aquela pessoa, de ser uma pessoa tão ruim, né, por algumas atrocidades que eles cometem. Então assim, uma pessoa que fez, né, uma grande atrocidade, pode ser, irmão, que a gente sabe que o ser humano tem essa, né, já nasce, né, já nasce com essa tendência de pecaminosa. E nós vemos que acontece, né, muitas coisas aí vamos supor assim, a filha mandou matar o pai, ainda mandou botar fogo nos pais. Então a gente vê nas reportagens que a nossa vontade é que aquela pessoa morresse, apodrecesse, né? Mas essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é salvá-la. Você vê a bondade, a bondade de Deus é muito grande, né, João? Sim, é porque a nossa justiça é falha, né? A nossa justiça, a gente quer condenar, ver uma pessoa, mas rapaz, como é que pode fazer isso? Um crime bárbaro, uma atrocidade dessa, não é? Como a gente vê aí tantos estupros de crianças, de moças pequenas, né? Crianças às vezes de 12 anos, 13 anos são estupradas, e até mulheres maiores, e até homens até sofrem também alguns tipos de estupro. Então a gente vê isso e a gente, mas rapaz, como é que pode uma pessoa dessa tem que estar presa a vida toda, tem que morrer, enfim. Eu acredito na justiça da terra, porque Deus é justo, não é? E a Bíblia diz: Deus é justo e vingador, ou seja, a vingança pertence somente a Deus. Porém, Deus entregou também a lei, não é? A lei a Moisés: aquele que roubar será tirado a parte que ele roubou dele. É verdade, não é? Então, aí a lei olho por olho, dente por dente. E também o nosso Código Penal do Brasil é baseado na Bíblia, não só o do Brasil, mas de todo o mundo. Tem algumas leis que são baseadas na palavra de Deus. Então, acreditamos na justiça terrena baseada na Bíblia, mas o amor de Cristo, sobretudo, permanece sobre a vida destas pessoas. Por exemplo, um exemplo aí, uma pessoa que matou milhões e milhões de pessoas. Por exemplo, um grande ditador, Adolf Hitler, matou cerca de 6 milhões de judeus, né, como dizem aí. Então, se ele não tivesse se matado, mesmo ele fazendo aquilo ali, enquanto vida, ele poderia se arrepender, aceitar a Cristo como seu Salvador, e o Senhor Jesus receberia ele de bom grado.
receberia, perdoaria todos os pecados dele e seria um crente salvo. Verdade. Porque participaria da mudança de vida, não é, da regeneração verdadeira que é causada pelo Espírito Santo na vida do homem. Mas ele não quis, né? Ele Ele tirou sua própria vida, como Judas, né? Sim. Judas, se ele tivesse arrependido, porque é o seguinte, Jesus ele chama Judas de amigo, né? Ele fala assim, amigo, faz logo o que tem de fazer. Ou seja, ele deu um toque para Judas que ele ainda poderia se arrepender, mas Judas ele não quis se arrepender. Ele foi lá, entregou Jesus, né? Foi lá, deu um beijo no rosto de Jesus, entregou Jesus. Então assim, há um perdão muito grande por Deus. Há um perdão, né? Então assim, se as pessoas pensam, porque eu cometi um negócio que não existe perdão. Existe sim, irmão. Enquanto a vida há perdão, né? Agora sim, você pode pagar, né? Pelos seus erros cometidos. Mas é o seguinte, a Bíblia fala que quando você é salvo por Jesus Cristo, nenhuma condenação há. Então assim, se nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, por mais que você pague aqui na terra, mas quando você chegar lá no céu, você vai receber, irmão. Sim, perante a justiça dos homens, né? Vai pagar, mas a sua alma já está salva, não é, por meio do sacrifício de Cristo. E a gente estava falando aqui sobre essa salvação universal. Se a gente for ver aqui, verso 13 do capítulo 2 de Efésios, diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, o verso 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, ou seja, dois povos fez um só povo, e derribando a parede de separação que estava no meio, ou seja, a lei mosaica definia: você é judeu, você é árabe, você é judeu, você é grego, é gentil, enfim. A lei judaica foi destruída por meio do sacrifício de Cristo, unindo os dois povos. A Bíblia diz assim: Jesus veio para os seus e os seus os rejeitaram. Né? É lógico que essa rejeição de Cristo pelos judeus foi uma permissão de Deus para que a nossa salvação entrasse. Porque imagina, irmão, se os judeus não tivessem rejeitado Jesus, tivessem aceitado Jesus de bom grado, nós hoje ainda teríamos que fazer sacrifício. Veja aí. E só encobria, né? Sim. Nós não tirava, só encobria. Sim. Nós hoje ainda teríamos que participar daqueles rituais todinhos ali que diferenciavam: você é judeu, você é grego. Teríamos que fazer tudo isso ainda hoje. Então, a gente vê assim, o povo de Israel rejeitou Jesus. Mas era necessário, porque senão a gente não estaria hoje aqui com essa liberdade toda para fazer a obra de Deus. Nós não estaríamos aqui com essa diferenciação toda, né? Porque hoje, ao redor do mundo, você vê pessoas, até judeus, que largaram o judaísmo, largaram a lei mosaica e aceitaram a Cristo como seu Salvador. Então hoje não é nós que temos que nos converter ao judaísmo, mas sim eles se converterem ao cristianismo. Porque o judaísmo não acredita em Jesus. Os judeus ortodoxos mesmo não acreditam em Jesus como Filho de Deus, como Messias enviado. Eles acreditam apenas em Jesus como um profeta, como um homem que foi enviado por Deus para pregar a palavra, não é? E mesmo assim acreditam que ele falou muitas heresias, né? Mas esse povo e os seus descendentes vão pagar, logicamente, na grande tribulação. Os irmãos que nos escutaram quando estávamos falando sobre escatologia aqui, nós frisamos justamente sobre isso, né? Que a grande tribulação é para salvar Israel, para que eles vejam mesmo que Jesus é o verdadeiro Messias, né? E aí o verso 15, veja aí: na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo de dois um novo homem, fazendo a paz. E o 16, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz, e a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Ou seja, o crente,
mesmo que ele seja de nacionalidade judaica, ele se converte, aceita Jesus, reconhece o sacrifício, o Espírito Santo passa a morar dentro dele e ele passa a entrar na dispensação da igreja, ou seja, ele vai subir para o céu como igreja salva e não como os santos do Antigo Testamento, Moisés, Elias, Eliseu, esse povo que participaram da Antiga Aliança foram salvos, porém não são a igreja de Cristo. A igreja de Cristo são os comprados e remidos pelo santo sacrifício de Cristo. Então, mesmo que ele seja de nacionalidade judaica, israelita, ele aceita Jesus hoje e passa a entrar aí no espaço da igreja. Verso 18, porque por ele ambos temos acesso a um Pai e ao mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então somos edificados através do fundamento dos profetas do Antigo Testamento, que anunciaram a Cristo, anunciaram Jesus, que ele viria, enfim, que teria sua vida humana aqui na terra. Depois os apóstolos, os 12 apóstolos escolhidos por Jesus, que representam as 12 tribos de Israel. Estamos edificados tudo nisso. Jesus é a pedra de esquina, vamos dizer, a pedra fundamental desse edifício, e nós somos pedras desse edifício, edificados para a morada de Deus no Espírito. Então Deus mora dentro de nós por meio do Espírito Santo. Então ele está em nós quando aceitamos a Cristo. Amém. Então muito bom a gente versículo aqui. A gente aprende bastante, né? Vamos só dar um intervalozinho, irmãos, que vamos ouvir aqui onde estão os endereços da ADSA Brasil, tá bom? Daqui a pouco nós voltamos. Visite a ADSA Brasil Campo do Grajaú, mais perto de você. Atenção para os endereços: Parque Grajaú, Rua Joaquim de Vasconcelos, número 171, próximo à Rua Circo Escola. Cantinho do Céu, Rua Paraíba, número 20, próximo à Rua Cairu. Parque Cocaia, Rua Antônio Comenali, número 213, na Rua do Feijão de Corda. Jardim Três Corações, Rua General Renato Varandas de Azevedo, número 74, um ponto antes do Iocói. Parque Residencial Cocaia, Travessa Jameleiro, número 10, no ponto final de ônibus Jabaquara. Jardim Noronha 1, Rua Tomás Iriarte, número 112, antiga Rua da Feira. Jardim Lucélia, Rua Professor Aurélio Arrobas Martins, número 44, no ponto final. Venha participar de um dos nossos cultos. O pastor Rony Dias espera por você. ADSA Brasil Campo do Grajaú, uma igreja para um povo feliz. Irmãos, assunto muito bom, muito importante para a gente aprender, né? Que Deus, ele não faz acepção de pessoa, ele quer incluir todos para estar junto, né? Pela missão salvística de Deus, né? Então, ele quer salvar a todos. Vamos voltar aqui ao assunto aqui, irmãos. No livro de Apocalipse, capítulo de número 5 e versículo de número 9, né? O céu, ele inclui as pessoas de todas as nações. Vamos lá, vamos ler para a gente entender. E entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de todas as tribos, línguas, povo e nação. Olha que coisa linda aí, ó, né? Então é o seguinte, Jesus, ele morreu na cruz para que todos os povos, tribos, né, que falem todas as línguas, né, e todas as nações. Porque assim, ó, nós moramos no Brasil, então no Brasil é uma cultura muito grande, nós sabemos ainda que existe índios, então são tribos,
né? Então Jesus ele vai salvar as tribos, né? Então assim, é um país imenso, né? Que o Brasil é um país continental, aonde nações, né? Ou seja, a nação brasileira, elas são distribuídas por línguas. Então você vem aqui para o sul do país, se pronuncia algumas tradições, né? Tipo o gaúcho mesmo, que ele fala bar, né? Então assim, aqui no Brasil aqui na região sudeste, onde tá os cariocas, os mineiros, aqui os paulistas aqui, né? Os paulistas aqui tem muita gíria, muita coisa diferenciada. Então assim, quando Jesus ele morre, ele fala, ó, eu vim para salvar. Ele não fala assim, não, só um povo aqui escolhido, não. Ele fala bem categoricamente aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 5 e 9, que ele vê, e que procede de todas as tribos, línguas, povo e nação, né? Então ele veio para salvar realmente todos, incluindo você que está ouvindo nesse momento, né? Você está incluso já, que vai ser salvo em nome de Jesus. Se você realmente deixar a vazão e aceitar Jesus nesse momento, então você pode ter certeza, irmãos, que você vai ser salvo pela misericórdia de Jesus, a qual ele fez, né, menção da cruz. Então assim, a cruz, irmãos, é o nosso alvo. Nós devemos olhar para quando naquele grande dia, né, nós deixar a cruz para trás e receber a coroa da vida, que é o céu. Então assim, nós sabemos que Jesus ele veio para todos, não é isso, João? Sim, Jesus veio para todos. Eu vejo ali, irmão Genival estava falando do Brasil, e eu vejo a exemplo de outro continente. Veja ali o continente africano, o tanto de países que tem naquele continente. E você vê, a África em si são um conglomerado de muitas colônias ainda. Ainda tem muitas pessoas que vivem longe das cidades, longe dos recantos, longe de tudo aquilo. E Jesus ama e quer salvar todos aqueles que estão mesmo longe, mesmo muito longe, às vezes até com tradições pagãs, servindo a demônios, como a gente vê que a bruxaria predomina ali no continente africano. Mas nós temos, por meio da palavra de Deus, o amor de Deus demonstrado por toda a humanidade, sendo que o apóstolo Pedro diz que Deus quer a salvação de todos, e é por isso que ele ainda está demorando um pouco, não é? Ele fala isso, querendo a salvação de todos, não é? Porque Deus não quer que nenhum se perca. É lógico que alguns vão se perder, não que estejam predestinados ao inferno, mas muitas pessoas vão rejeitar a graça de Deus. Hoje você vê, aqui, por exemplo, São Paulo, uma região muito populosa, tem igreja em toda a esquina. Em toda esquina que você olha tem uma igreja, tem uma congregação, mesmo que às vezes não estejam pregando ali uma palavra de Deus corretamente, como a gente vê muito, mas tem igrejas e as pessoas rejeitam a palavra de Deus ensinada ali, rejeitam a graça de Cristo. Agora imagina, minha gente, eu fico olhando ali, vamos aqui para o próprio Amazonas, Pará, o próprio Nordeste em si, tem regiões muito monótonas, regiões vazias de pessoas que vivem ali nas suas fazendas ainda, não é? E são fechados, literalmente fechados, a família é aquela ali e pronto, não é? Eles vivem do que produzem, do que plantam, do que colhem, enfim, tudo isso. E é aí que entra a ação missionária. A igreja necessita de ir justamente nesses lugares, porque hoje, infelizmente, o povo quer o altar, quer o microfone, quer falar para muitas pessoas, quer falar para um grande público, mas existem lugares que tem muita gente sedenta de ouvir a palavra. Tem muitos lugares que tem pessoas necessitando de ouvir uma palavra, de orações, pessoas que são oprimidas por demônios. Eu vejo ali, irmãos, do Pernambuco, passei 1 ano e meio morando ali, e a gente vê, irmãos, a decadência espiritual daquele povo. O quanto aquele povo necessita de Deus, o quanto aquele povo é oprimido, tem um peso tão grande nas costas, colocado por um jugo religioso, enfim, uma idolatria tremenda nas costas deles.
e eles necessitam de serem soltos dessas amarras, dessas prisões. Mas infelizmente a igreja não está indo com tudo para cima. Porque infelizmente a gente só quer o microfone, a gente só quer estar em uma presença status, grande. né? E as almas de fato estão indo para o inferno. Eu digo que, eu tenho essa frase comigo: enquanto a igreja dorme, almas estão indo para o inferno. Quanto mais a igreja dorme, não vou orar não, almas estão morrendo. Enquanto nós ficamos com preguiça de evangelizar, jovens estão sendo ceifadas as suas vidas e estão indo para o inferno pelas drogas, pela bebida, pela prostituição, tantas coisas, irmãos. Então, infelizmente é isso. Mas Deus quer salvar a todos, né? Olha a bondade de Deus aqui, ó. Atos dos Apóstolos, né? Capítulo de número 10, do versículo 34 e 35. Você vê o que Pedro vai falar assim, ó. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo e lhe aceitável. Ou seja, você vê que Deus, ele não faz acepção de pessoas, ele não vai lutar contra você, né? E você é aceitável por Deus. Então, assim, Pedro, ele vai falar, né, sobre isso. Inclusive, ele tem até uma visão antes, né, aqui no versículo 9 em diante, e 10, que ele tem uma visão, ou seja, daquilo que era impuro, né? Porque os judeus, ele não comia carne, vamos supor assim, carne de porco, né? Vamos supor, carne de pato. Então, esse tipo de animal era coisa impura, né, para eles. Então, assim, Deus, ele mostra em uma visão, né, a Pedro, né, que tudo foi criado por Deus. Então não existe, ou seja, animal impuro. Não, existe tudo criado por Deus. Ou seja, nós somos, vamos colocar nós somos impuros, né? Mas aceitamos Jesus, então Jesus nos lavou, nos redimiu. Então, assim, tudo isso aí que o apóstolo Pedro, ele está falando, olha, Deus, ele não faz acepção de pessoas. Ele quer te aceitar da forma que você é. Mas quando você aceitar realmente Jesus, você não vai ficar da forma que você é, mas sim, né, da forma que Jesus quer. Porque é igual o apóstolo Paulo, ele fala, ó, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ou seja, nós devemos imitar a Cristo, né? Porque se você for ver Pedro antes realmente de aceitar Jesus, a forma de como Pedro era e a forma depois que Pedro se torna. Porque se você for ver Pedro a partir do capítulo 21 de João, meu Deus do céu, o camarada totalmente mudado. Quando chega em Atos dos Apóstolos, né, no capítulo 2, meu Deus do céu, Pedro, quando ele pega a pregar, são mais de 3.000 almas que aceitam Jesus. Então é o seguinte, você vê uma pessoa antes de ser redimida e depois dela ser redimida por Jesus. Então, assim, irmãos, ele não faz realmente acepção de ninguém, né? Acepção de ninguém. Tem gente que fala assim, vou para a igreja, só tenho uma roupa só para usar, quem vai rejeitar vai ser o povo. Porque o povo realmente é dessa forma. Mas Jesus, ele não vai te rejeitar. Então é o seguinte, se você continuar mesmo com aquela roupinha que você tem, confiar em Jesus, tá? Não olha para um lado, não olha para outro, não. Olha para Jesus, ele é o nosso alvo. Ele é o nosso alvo. Então, assim, se você continuar servindo a Deus com alegria, é capaz não, tenho certeza. Isso aí eu coloquei, mas eu tenho certeza, né? De seu galardão ser maior do que aquela pessoa que está te criticando. Com certeza. Né, João? Sim, se o seu coração estiver sincero, irmão, você pode estar com a roupa mais simples que estiver. Você pode ser, por exemplo, nós estivemos ali no Congresso dos Adolescentes, no Belém, e eu vi uma coisa tão linda, irmãos, que a gente estava ali sentado no pátio do Belém, e a gente viu, eu estava olhando assim para fora,
E entrou um rapaz, um senhor já de idade, e eu acredito que ele era morador de rua. E ele estava ali com as bolsas dele, as coisas, e ele estava com a Bíblia, a revista da escola bíblica. Eu achei tão bonito que ele, assim que chegou no Belém, ele levantou as mãos assim, disse: obrigado, Jesus, que eu cheguei aqui na igreja. Morador de rua. Mesmo morando na rua, sendo simples, mas ele aceitou a Jesus e está vivendo a palavra de Deus. Agradecendo, né? Sim, e aceitou o evangelho verdadeiro. Não é esse evangelho que você aceitou a Jesus, você vai ser rico, você vai ter casa, vai ter carro. Não, aceitou o evangelho verdadeiro. O que importa é que se o corpo dele aqui físico tombar, ele morrer, ele vai para o céu. A salvação dele está garantida. Isso é coisa linda, irmão, para nós. E o galardão dele muitas vezes vai ser maior do que pessoas que estão bem vestidas aí. Porque assim, irmãos, a simplicidade do ser humano, né, não tá em uma roupa. Não tá em uma roupa. Tem gente que veste roupas aí caríssimas, né, e é de uma simplicidade enorme. De uma simplicidade que não tem tamanho, né? E já tem gente que veste uma roupa comum, né, que é de uma soberba que, meu Deus do céu, de uma soberba muito grande. Então assim, Deus realmente ele não faz acepção de pessoas, ele não faz. É nós que fazemos acepção, o ser humano que faz acepção de pessoas. Porque igual o João Pedro falou, cara, desse rapaz que morador de rua, né, que chegou dentro da igreja com a Bíblia na mão. Isso é muito importante a gente ver, João Pedro, que é para Jesus nos mostrar a sua simplicidade. Sim. Né? A sua simplicidade que nos mostra. Então assim, irmãos, sabemos que há salvação em todo para Deus, né? Em todas as pessoas, porque como João ele falou aqui sobre Raabe, né? Que ali em Josué capítulo 2 e 1, que vai falar dessa mulher, que Raabe ela guardou, né? Guardou, foi Josué e Caleb, né? Que ela guardou ali para que eles não fossem mortos. Sim. Então assim, Deus, né, justificou a vida daquela mulher por ela guardar a vida daqueles homens. Então assim, as pessoas que realmente apresentam-se a Deus, né, não existe nação, não existe nada sobre isso não. Ela vai ser salva, né? Como também João também citou também Ruth, né? Ruth também, ali em Moabe também, que foi salva também. A mulher samaritana, né? Que, no caso, ela fala, rapaz, como o Senhor que é judeu, fala com Jesus, né? Vai falar com a mulher samaritana. Então, assim, tudo isso aí, irmãos, nos mostra que Jesus ele veio realmente para salvar a todos. E a bondade de Deus, né? Naamã também, de Arã, né, que era totalmente nação diferente, e ouviu a voz daquela menina. Sim. Né, que a menina falou: meu Senhor, se tu soubesse que existe profeta em Israel, tu iria até ele. Então assim, a menina mostrou, se colocou, né, no lugar daquele homem, daquele general, né, e mostrou que realmente existia profeta em Israel. Então ele foi até o profeta, né? Só que o profeta não temeu a ele, ele pensava que o profeta ia temer, né? Por ele ser general, né? Por eles ter uma grande patente. Não, o profeta falou: não, vai lá, entra dentro da água suja mesmo. Não, mas a minha patente não, ou seja, eu sou rico, não, se tu quiser, tu vai ter que entrar, tu vai ter que dar 7 mergulhos, né? Tu vai ter que ir lá e dar os 7 mergulhos. Então é o seguinte, Naamã obedeceu, foi lá, deu o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, né? O sexto e o sétimo, e quando deu o sétimo, saiu limpo. Então assim, Jesus ele nos mostra que não existe riqueza, não existe não, existe obediência. Existe a obediência. A gente vê também a mulher Ciro-Fenícia também, o centurião romano, né, que eu creio que ele tirou o fôlego de Jesus. Porque Jesus fala: rapaz, não vi ainda em Israel tamanha fé. Um romano que não conhecia as tradições judaicas,
né? Que ele chega até Jesus e fala: olha, eu sei que uma palavra que o Senhor dá, o meu servo vai ser curado. Aí Jesus, rapaz, tamanha confiança, né, que tem. Então assim, irmãos, sabemos que Jesus, ele é um único e suficiente Salvador. João, já estamos finalizando, já estamos aí provavelmente já vai cortar aqui a transmissão pela rádio, então que Deus continue abençoando, guardando, protegendo, livrando a sua vida. Aonde você estiver, aceite Jesus, aonde essa palavra alcançar, né? Que você venha realmente se redimir, falar: não, eu sou pecador, mas quero ser salvo. Esse é o momento na tua vida, não é isso, João? Sim, essa é a hora. Somente se você estiver no carro dirigindo e não precisa se ajoelhar, não precisa nada. Somente diga: confessar, né? Quero aceitar a Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados e aceito a Jesus como meu único e suficiente Salvador para um dia morar no céu. Você que está em casa, está nos acompanhando pela live, pela FM e puder se ajoelhar, puder levantar as suas mãos ao céu, dizer: eu quero aceitar a Jesus, dizer: Jesus, perdoe os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, você estará salvo nesse momento. E se você morrer fisicamente aqui hoje, estará eternamente com Cristo no paraíso, esperando o momento do arrebatamento. Que coisa gloriosa, irmãos, para nós é essa esperança, é essa certeza da salvação. Então somente aceite a Jesus e a sua vida vai ser mudada, totalmente transformada por esse Deus que ama a todos e quer salvar a todos. Glória a Deus. Então, o homem, né, redimido e o reino de Deus. Então assim, irmãos, você precisa se redimir a Cristo, né? Você precisa se redimir a Cristo para que você seja salvo para a glória de Deus. Meus irmãos, eu quero já deixar um abraço a todos aqui, né, que está nos ouvindo. Tem a irmã Cacilda, né, que é ali da nossa igreja, a irmã Célia, um abração, irmã Célia, a irmã Cacilda, né? A minha família que está aqui também, nos ouvindo também, um abraço a todos, né? Eu creio que também que a família do João Pedro também com certeza está ali também nos ouvindo também. Sim. Um abraço ao pastor Joselmo, um abraço também ao irmão Manuel também. Que Deus continue abençoando a todos. Ô João, eu queria hoje finalizar diferente. Eu queria finalizar aqui com uma oração. Vamos orar, né, para que Cristo ele venha salvar, né, essa nação aí brasileira. Vamos apresentar a todos aí para a glória de Deus, tá bom? Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, ô Jesus, entra no coração, Senhor, daqueles, Jesus, que não tem mais esperança, Pai. Ô Senhor querido, abençoa essa nação brasileira. Quem sabe, Senhor, esta pessoa neste momento fala: rapaz, eu não tenho mais jeito, mas Jesus está falando: eu tenho jeitos para você. Ô Senhor amado, guarda, Senhor, as nossas vidas, Senhor. Salva a alma, Senhor, para o teu reino neste momento. Guarda, Jesus, aquele, Senhor, que está neste momento no alento, Pai. Meu Deus, ali, Senhor, em um lugar, ó Deus, mas onde esta onda sonora, Senhor, chegar, meu Deus, que haja salvação de almas, para que o teu reino, Senhor, venha ser glorificado, para que teu nome, Senhor, venha ser glorificado. Oh Jesus, sabemos, ó Pai, que só há salvação, Senhor, em Ti, Senhor. Sabemos, ó Deus, que só há um Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e também a terra. Pai, nós te glorificamos e te agradecemos, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus te guarde, te proteja e te livre de todo mal. E até a próxima segunda-feira, assim Deus permitindo. Um abraço a todos e até segunda-feira que vem. Amém. Você acabou de ouvir Café com Palavra. Apresentação: Genival Silva.
Conheces meu querer, conheces minha fé, conheces meu caminho e minha história. Do mundo me afastei e a vida te entreguei, e foi a melhor escolha que eu já fiz. Amigos eu perdi, deixei as ilusões, disseram que eu não suportaria, e em meio à solidão eu vi que a tua mão no meio da aflição me conduzia. Ah, se antes eu soubesse como é doce te seguir, não perderia o tempo que eu perdi. Agora que te encontrei, nunca mais te deixarei. Eis a melhor escolha que eu já fiz. Amigos eu perdi, deixei as ilusões, disseram que eu não suportaria, e em meio à solidão eu vi que a tua mão no meio da aflição me conduzia. Ah, se antes eu soubesse como é doce te seguir, não perderia o tempo que eu perdi. Agora que te encontrei, nunca mais te deixarei. Eis a melhor escolha que eu já fiz. Ah, se antes eu soubesse como é doce te seguir, não perderia o tempo que eu